passa, vocês estão muito mais fortes. Parabéns. Parabéns pelo dia de vocês. É um dia escolhido para comemorar, mas o Dia das Mulheres é todos os dias. Eu quero aqui fazer um relato, Jaime. E uma coisa que eu estou olhando aqui agora me chamou a atenção. O secretário Jaime ontem ligou para mim e pediu se eu pudesse vir com a camisa cor-de-rosa, que eles também estariam vindo com uma em homenagem a vocês, tá bom? Jaime, eu queria fazer 2 relatos que, por coincidência, foi bem próximo aqui esses dias. No sábado passado, nós fomos convidados para participar da posse da nova direção da FETAGRE. Tá? Nós estivemos lá presente, eu, juntamente com o diretor executivo da Reforma Agrária, da Agricultura Familiar, povos originários, quilombolas, e 80%, Jaime, da nova chapa da FETAGRE é constituída de mulheres. A minoria lá, minoria mesmo, sabe? E ontem eu tive num dia de campo lá em Bonito, de conservação de solo, de águas, a Neia estava me acompanhando, eu até parabenizei as mulheres, e o número de mulheres que tocam as suas propriedades na agricultura familiar e até no agronegócio que estavam presentes lá é impressionante, muitas, sabe? Com agroindústria, Humberto, inclusive, trouxe para nós lá algumas demandas que nós fomos, que foi apresentado para nós lá. Então, todos os dias a gente vê o empoderamento da mulher, a mulher galgando os espaços importantes na nossa sociedade, na condução do mundo, vamos dizer assim, né? Que até num breve passado aí as mulheres eram impedidas até de votar. Hoje elas estão tomando frente importante, tá? Nós vamos fazer uma fala bem breve, que eu e o secretário Jaime, nós temos uma agenda do FCO agora, que estão até aguardando nós lá. Então, fica aqui o meu reconhecimento, o meu parabéns para todas vocês. E firme, sempre olhando para frente, conquiste os espaços que vocês merecem. Parabéns para vocês, tá bom? Vou chamar aqui o secretário Jaime, para dar o andamento aqui, que nós estamos numa agenda aguardando nós. O Badu também com a camisa cor-de-rosa. Parabéns, Badu. Pessoal, muito bom dia a todos vocês. A reunião da FCO normalmente atrasa. Aí eu falei para o André hoje que nós temos um evento aqui, provavelmente já tem o quórum lá, né, para o Washington. Né? Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Cumprimentar a Sara. Obrigado, Sara, que está aqui conosco, né, trabalhar o tema do Mulher Empoderada. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. E eu vou comentar uma historinha, André, que aconteceu comigo hoje, 6 horas da manhã. Ô, Washington, desculpa. O André está de férias, inclusive, né? Desculpa, Washington. Hoje cedo, 6 horas da manhã, eu tenho uma filha de 21 anos, formada, e que conseguiu uma bolsa para ir para a África. Está na África. 6 horas da manhã ela me ligou. Ela está num evento de 600 pessoas na África do Sul. Não é na capital, não é em Joanesburgo. É uma cidade de 1h30, 700 mil habitantes, uma cidade do agro, é onde tem a potência do agro da África. E ela me falou o seguinte: pai, nós temos 600 pessoas aqui, e nós somos 3 mulheres. Então, e eu falava isso para ela do Dia Internacional, e ela falou assim: pai, eu não ouvi falar nada, agora já está 4 horas adicionais, no evento ninguém falou do Dia Internacional da Mulher. E aí eu falei: então você vai falar. Né? E ela estava muito também impressionada lá com o apartheid. Né? Ela falou: pai, a minha mesa é de brancos, aí tem as mesas de negros. Né? E eu falei: mas botaram a plaquinha do... Não colocaram. As pessoas entram e sentam juntas, as pessoas negras sentam junto com as pessoas brancas. E ela estava assim, apavorada com isso, né? E muito decepcionada, obviamente, com aquilo que ela estava vendo. E aí eu comecei a falar para ela do Dia Internacional da Mulher e falei: olha, você tem a obrigação de... Ela não é palestrante, ela está participando do evento, mas você pega um palestrante aí e vai lá e fala para ele que o dia é internacional, não é Dia Brasileiro da Mulher. Né? Vai lá e fala. E ela conseguiu, depois ela falou: pai, tem uma pessoa, existem 2 brasileiros lá, ela e mais um. E o brasileiro vai ser palestrante. Ela foi lá e convenceu ele, é um produtor rural
do Mato Grosso, não é do Mato Grosso do Sul, e para falar isso. Então, eu só estou dando esse exemplo, que é um país, né, da boa parte das nossas origens do Brasil são africanas, e ela está lá, a gente pensando no mundo aqui das dificuldades que a gente tem no Brasil. Então, você imagina as dificuldades que essas mulheres, essas pessoas têm num país como a África do Sul. E o Brasil tem que fazer muito. Eu acho que quando a gente, no Dia Internacional, faz essa discussão, é porque nós temos muito a fazer. Né? No dia que a gente não precisar fazer, a gente vai fazer uma grande festa só, as pessoas vão só brindar, e nós não precisamos fazer mais a discussão. Mas nós precisamos caminhar muito ainda em relação ao respeito às mulheres no Brasil. E quando a gente vê, Washington, como você bem colocou, esse empoderamento, as mulheres assumindo posições em que elas podem ter comando, diretriz, né? E eu acho que também, né, nós temos que sempre olhar para nós homens, né? Que boa parte dessa discriminação, dessa segmentação, obviamente que ela não é da mulher, elas são dos homens. Então é um dia que muito mais da gente refletir e olhar para essas mulheres, né, o quanto que elas têm a caminhar. E eu garanto a vocês que o maior medo dos homens é saber da grande competência que vocês têm. Né? Eu acho que esse é o grande problema. Né? Todo dia nós sabemos que as nossas esposas são mais competentes que a gente, porque elas trabalham, cuidam dos filhos, tocam e tal, e a gente fica lá achando que tal. Então elas são muito mais competentes do que nós naquilo que fazem. Na multitarefa, né, eu acho que você vai falar um pouco disso, as mulheres são muito mais competentes na multitarefa que os homens. Né? Nós somos o famoso especializado, né, naquele caminho, mas é por isso que eu falo, o mundo será e é das mulheres. As mulheres vão estar onde elas quiserem estar. Muito obrigado e feliz Dia das Mulheres, feliz Dia Internacional das Mulheres. Obrigado, Sara. Pessoal, nós vamos passar, acho que é para a Sara direto agora, né, Sara? Então, obrigado por estar aqui conosco, né, e obrigado por discutir e levantar as grandes questões que nós sabemos que a mulher também tem que se posicionar e se empoderar nesse dia. Muito obrigado, viu, Sara? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, ao convite do William e da comissão, né, para estar aqui com vocês neste momento. Eu vou confessar para vocês, quando ele falou assim, o auditório vai estar lotado, eu falei, será que vai estar lotado mesmo? E eu estou muito feliz, porque o auditório, né, está lotado. E isso também demonstra o quanto que nós, mulheres, estamos sentindo falta de falar sobre nós. Né? Quando eles me convocaram para fazer essa palestra, e aí a gente fez a reunião, eu falei assim, tá, mas vai ter só mulher? Porque, na verdade, eu queria falar para os homens. Né? E aí ele falou, não, então, né, tem a reunião, né, que eles já até, né, falaram aqui, e aí o que a gente quer realmente é uma festa para elas, é um momento delas, né? Então, eu queria que você tivesse essa fala mais voltada para elas. Então, foi isso que eu preparei para vocês. Eu preparei uma reflexão para a gente pensar sobre nós mesmas. Porque a parte deles, né, o secretário André, o Washington, falaram muito bem. Agora, e a nossa, né? Então, vai ter momento que vocês vão se sentir aí um pouco desconfortáveis na cadeira, mas é esse o convite mesmo que eu quero fazer para vocês, para a gente mergulhar um pouco nessa nossa atmosfera feminina. Todo mundo topa? Vou só aguardar um pouquinho, que tem gente chegando. Outra coisa que eu gostei demais, todo mundo já vem, já senta na frente. Ó, uma pessoa muito querida. É. Pois eu vou querer saber quem é. Aqui, né? Obrigada. Bom, gente. Exemplos inspiradoras.
Bom, gente, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Sara Mendonça Prudente Casado, sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Trabalhei por 10 anos com recursos humanos em empresas de grande e pequeno porte, né, com recursos humanos, preferencialmente treinamento, desenvolvimento. Hoje eu estou atuando exclusivamente na clínica e palestras, né, por coincidência agora já é a segunda consecutiva nesse ano já, porque eu gosto muito disso, de sala de aula, de treinamento, né, de conversar e de trazer reflexões. Então, hoje, essa mulher está em vários contextos. Essa história que o secretário trouxe a respeito do que está acontecendo na África hoje, introduz muito isso que eu vim trazer para vocês. Aqui no Brasil, nós estamos em vários contextos, né? Na África, pelo que a filha dele contou, ainda não. E aqui, nesse auditório, né, na Agraer, era para ser um ambiente ainda exclusivamente masculino. E aí o diretor Washington contou do evento que ele foi com muitas mulheres. Então, no Brasil, a gente já vem vencendo coisas que na África eles ainda estão bastante atrasados. Mas nós somos descendentes dessas mulheres. E nós trazemos toda essa carga. Então, por mais que a gente esteja vencendo, e nós estamos aqui hoje nesse auditório, a gente traz dentro da gente esse peso. E hoje nós estamos, então, em quais contextos? No lar, porque todo mundo tem uma casa, né? E aí, nessa casa, muitas vezes, a gente tem que fazer tudo. Até tem uma profissão nova agora, que é o marido de aluguel, né? Por quê? Porque essa mulher, muitas vezes, está sozinha dentro de casa. Ela que cuida da mãe e ela que tem que aprender, então, a trocar o cano, a mexer em coisas que antigamente seria o homem que fazia. Outro contexto que a gente também está inserida, no trabalho. O trabalho, não sei se vocês conhecem alguém dessa foto aqui, ó, tentei pegar da internet, mulheres da Agraer. Tem alguém que está aqui na sala? Não, né? É, olha, que legal. Então, quis trazer realmente, porque para representar isso, né? Mulheres trabalhando em setores que antigamente seriam só de homens, mas sei também que aqui tem as mulheres do administrativo, da limpeza, né? Então, todas nós estamos vencendo preconceitos ao entrar aqui. E na família. Essa mulher também, muitas vezes, ocupa o lugar de arrimo de família. Então, às vezes, quando ela decidiu ser mãe, ela pode estar fazendo carreira solo como mãe. E na comunidade? Qual que é o papel da mulher na comunidade? Na sociedade? Vocês já pararam para pensar que isso também é muito cobrado da mulher? Alguém, por acaso, cobra do homem que ele precisa fazer trabalho voluntário, que ele precisa fazer caridade, que ele precisa ir para a igreja? Quando ele vai para a igreja, ele ocupa os cargos maiores. A mulher, quando ela vai para a igreja, ela dificilmente ocupa um cargo de chefia. É mais difícil. Mas ela é muito cobrada por levar essa família para a igreja. Então, em todos os contextos, a cobrança é altíssima para o nosso lado. Então, como que está essa mulher hoje? Ela está realmente empoderada ou ela está fragilizada? Eu trouxe aqui para vocês a foto da queima do sutiã. Da tão famosa queima do sutiã. Que, na verdade, não foi o início do movimento, tá? Das mulheres. O Dia Internacional, todo esse movimento de luta feminina começou no início do século XX, lá em 1909, quando elas começaram a lutar pelo simples direito de poder votar. E aí isso foi evoluindo até que essa cena aqui aconteceu em 1968 por causa de um desfile, escolha de Miss, que daí a Miss tinha que ser branca, tinha que ser magra, tinha que ter o dente perfeito, tinha que ser simpática, mas nem tanto, tinha que, né, ser sensual, mas nem tanto. Então as mulheres começaram a se rebelar contra isso.
E aí, por isso, houve essa queima do sutiã, que também foi considerado o segundo movimento feminino, das feministas. E o empoderamento, ele surge a partir deste movimento. Que aí o empoderamento, ele quer o quê? Ele quer a igualdade de direitos entre homens e mulheres, principalmente no mercado de trabalho. Hoje, as mulheres ainda ganham menos do que os homens, ocupando os mesmos cargos. E, quando ocupam cargos de liderança, são muito mais cobradas do que ele. Por quê? Um homem, imagina o chefe de vocês, falando que ele vai chegar mais tarde, porque ele vai levar a criança no médico. Como é que a gente enxerga isso? Você não vai pensar, confessa. Você acaba pensando assim, nossa, que paizão, hein? Vai levar a criança no médico? Ah, se eu tivesse um desse em casa. Agora, vai a gente falar para o chefe que amanhã a gente vai chegar mais tarde porque a gente vai levar a criança no médico. E aí, é a mesma sensação? As outras colegas? A gente mesmo, a gente marca o médico fora do horário de trabalho. Ou a gente faz a carga horária estendida porque tem que levar no médico. Então, para vocês verem como que essa situação é impregnada na nossa cultura. Então, é muito difícil esse tal de empoderamento, né? Não é só falar, eu sou empoderada. Tá, mas e as consequências disso? Então, foi aí que talvez a gente tenha se perdido um pouco. Por quê? A gente queria ser valorizada. Mas a gente tentou ser igual a eles e a gente nunca vai ser igual. Porque, como o secretário colocou aqui, a gente sempre vai ser multitarefas. A gente tem múltiplos papéis. E que papéis são esses, então? A gente adquiriu o direito de ser profissional. Porque antigamente a gente não tinha o direito de fazer faculdade, né? Mulheres não podiam nem estudar, tinham que cuidar de casa. Minha sogra mesmo conta, que o pai dela falava, não, você vai aprender a costurar. Os filhos homens vão estudar. E ela precisou se casar, então, para poder conseguir uma profissão. Tá, mas e daí nos dias de hoje? E se a mulher quiser ser apenas do lar? Como é que a gente olha para essa mulher? Nossa, sério? Que absurdo. Então, a gente não respeita. E esposa? Parceira? Amante? Como é que tá esse papel? Esse papel tá super em dia, né? Porque dá super tempo, né? Nossa, a gente chega em casa com uma super disposição, né? Mas, e se a mulher quiser ser solteira? Ninguém se permite ser solteira. Eu vejo lá no meu consultório, a maior parte das queixas de mulheres por faixa de 40 anos que estão sozinhas é porque elas queriam ter alguém. Mas será que queria mesmo? Ou é a sociedade que olha para uma quarentona e fala assim, nossa, não casou ainda, então deve ser insuportável. Então daí é desejo dela mesmo? Ou é porque a sociedade está julgando a condição dela? E filha? O papel de filha também é muito mais cobrado do que o de filho, né? Se o casal tem filha, já fala, nossa, tô com a minha velhice garantida, minha filha vai cuidar de mim. Né? Mas, e se essa mulher não se der bem com os pais? A gente sabe, né, o quanto que há de mães narcisistas, de pais ausentes. Mas a cobrança fica sempre para a mulher. Né? O homem nunca é cobrado. E aí, você vai cuidar dos seus pais? Quando ele casa, aí quem que cuida é a nora, né? Mas o homem não. E o papel de mãe? O papel de mãe é um dos mais difíceis. Porque quando a gente escolhe esse papel, é um caminho sem volta, né? E aí, quando a criança é pequenininha, lá, recém-nascida, ela precisa 100% da sua presença.
Mas quanto mais ela vai crescendo, mais ela vai precisando. Né? E quanto mais você dá, mais ela quer também. E aí é difícil, né, você falar isso. Nossa, eu tô cansada de ser mãe. Tô precisando de férias. Nossa, imagina você falar isso no banheiro, conversando todo mundo lá, e você, eu não aguento mais minhas filhas, eu queria tanto passar uns 15 dias longe. Imagina as outras, nossa, que absurdo. Mas a outra doidinha para ir com você. Não é? E aí, e se a mulher não quiser ser mãe? Como que a gente aceita uma mulher que vira e fala que não quer ser mãe? Não é possível. Como não vai ser mãe? Tem que ser mãe. Mas isso foi uma coisa que mais me impactou, uma das coisas, né, que mais me impactou quando eu fui fazer psicologia. O mito do amor materno. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. E quando eu entrei lá, eu tinha certeza que toda mulher nasceu para ser mãe. Quando me falaram isso, eu falei, não é possível. Mas lógico que é possível, gente. Por que tem tanta mulher que deixa a criança no cesto de lixo, dá descarga, joga no lago? Porque ela não nasceu para ser mãe. E tá tudo bem. E mulher, então? Que horas que a gente vai ser mulher? Me fala. E aí, se eu sou mulher, eu vou ter que ser sempre forte? Igual eles colocaram aqui, né? Que nós estamos aqui nesse auditório, nós ocupamos o nosso lugar no mercado de trabalho, nós estamos de parabéns. E aí, em que momento, então, que a gente se dá o direito de falar assim, não, mas espera aí, eu estou um pouco cansada. Eu não queria mais estar sendo o arrimo da minha família. Eu não queria mais trabalhar, eu queria ser só do lar. A gente não consegue mais, né? E aí vem um arquétipo que é o da heroína. Que mulher heroína que é essa? É uma mulher que tem a energia voltada para atividades intelectuais e a imagem física. Ela é extrovertida, tem a liderança criativa e é rápida na tomada de decisão. Ela é muito crítica com os outros e consigo mesma. No trabalho, ela é focada na carreira, disciplinada, ambiciosa e competitiva. E como mãe? Quando ela escolhe esse caminho, porque é difícil ela escolher, ela tem dificuldade de se conectar com o bebê. E aí, geralmente, ela terceiriza esse papel para as avós, para a rede de apoio. Vocês conhecem alguma? Não aqui na Agraer, é claro. Vocês ouviram falar, viram em filmes, né? Mas, na verdade, o arquétipo da heroína é o primeiro da psique feminina. É o primeiro estágio de maturação feminina, né? Quando a mulher se identifica, então, com o masculino, que geralmente é o pai, e aí ela quer a aprovação desse masculino. E aí, como a gente tem toda essa história já introduzida pelo André, dessa fragilidade do feminino, então a gente se identifica com esse masculino. Desculpe. Por eles. E a gente se identifica, né, com esse masculino e a gente quer provar que a gente dá conta tanto quanto eles. E aí a gente esquece de quem? Do lado feminino. Porque o lado feminino, na nossa história, é considerado frágil. Porque, afinal de contas, elas não podiam nem votar. Elas não podiam nem escolher o marido. Elas não podiam nada. E aí a gente olha para trás e fala assim, Deus me livre ser igual a elas. E a gente esquece de ver a força que essas mulheres tinham. E aí, com esse arquétipo, muitas vezes é o que nos leva ao sucesso profissional. A gente consegue status, independência e estabilidade. Aqui, quando eu falo sucesso profissional, eu não estou querendo dizer só quem ocupa cargo de liderança, não, tá? Quem, por exemplo, está trabalhando empregada num órgão público, tem sucesso profissional, é ou não é? Tem várias mulheres que estão trabalhando sem carteira assinada, lá uma vez ou outra, ou estão desempregadas neste momento.
Então, eu estou considerando aqui que todas vocês têm sucesso profissional, independente da função que vocês ocupam, tá? Só que aí começa a questão. Mas qual foi o preço que tudo isso custou? O que eu tive que abrir mão para chegar até aqui? Será que eu realizei mesmo os sonhos que eu tinha? Ou eu vim andando para conquistar, para sustentar a família e eu abri mão de muitos projetos? E eu cheguei a ver os meus filhos crescerem, ou eu estou vendo, estou conseguindo acompanhar, se essa foi a minha escolha? Qual que é o próximo passo agora? Isso acontece mais ou menos por volta dos 40 anos. A mulher começa a questionar tudo que ela fez. Será que era isso mesmo? Né? Será que não é? E agora quero descer, mas não dá mais para descer, né? E aí começa a culpa e o adoecimento. Eu perdi algo importante da vida. Algumas mulheres relatam isso. Só que, na verdade, é um sentimento de vazio, uma sensação de estar fora de sincronia. Alcancei os objetivos, mas falta algo que eu nem sei o que é. Então, essas são algumas falas que a mulher traz para o consultório quando ela vem fazer terapia nessa fase. Muitas vezes ela está super bem casada, bem financeiramente, ou não. Ou ela está num relacionamento abusivo, não consegue sair desse relacionamento, e aí ela começa a se questionar. Quem que eu sou, afinal das contas? O que eu queria? Eu cheguei até aqui, mas e se eu tivesse feito outro, trilhado outro caminho? Só que eu não estou falando que a gente quer voltar para o lar. Até porque a gente aprendeu a ter prazer com esse trabalho. A gente gosta do trabalho, né? Do prazer obtido pelo trabalho. O que a gente está se questionando é que valor eu tenho, então, para esse trabalho. E também a gente não consegue voltar pela questão financeira, né? Porque agora a gente acostumou, né? Cílios, unha, roupa. Isso é bom, né? E aí não tem como sem o trabalho. Só que a gente começa a questionar tudo isso. E quando acontece isso, todos esses questionamentos, é porque, na verdade, a gente está desconectada da nossa intuição. A gente se perdeu no meio dessa trajetória. E esses são os primeiros sinais antes do corpo apresentar sintomas. Porque daí a mente está cansada e ela começa a te trazer todos esses questionamentos e você fica teimando com isso, não para olhar para isso, que seria se conectar com essa intuição e entender se é isso aqui mesmo, se tem algo que dá para ajustar. Como você não faz isso, aí o corpo pega e traz alguma doença, algum nódulo, né? Alguma situação que faz você parar para refletir na tua vida. Então, de onde que vai vir esse reconhecimento dessa força, dessa feminilidade? Muitas vezes ele não vem da família. Por quê? Porque a família é a que vai gerar mais cobrança. Porque você não tem tempo, porque você nunca está aqui, porque você não conversa mais com a gente, porque os pais, você não visita mais. Aí você não conversa com os filhos, porque eles vivem dentro do quarto, você já não conectou com eles, agora com a adolescência, que não vai conectar mais. Aí o marido, mesma coisa. E esse reconhecimento também não vem do trabalho. Porque aqui, além de competir com os homens, a gente também precisa conquistar as outras mulheres. Já pararam para pensar nisso? O quanto que mulher se sente ameaçada por outra mulher no ambiente de trabalho? Ao invés da gente unir forças no ambiente de trabalho, a gente age como inimigas. A gente é até amiga quando não está disputando o mesmo cargo. Agora, se uma está no cargo de chefia e a outra está num cargo de liderança, às vezes a que está no cargo de chefia acha que todo mundo queria estar no cargo dela. Mas por quê? Porque foi difícil para ela chegar ali, né? Quantas mais estão no cargo de liderança igual ela? Então não dá para julgar nenhuma nem a outra.
Mas a questão é que os homens não enfrentam esse tipo de problema. Os homens estão lá, firmes e fortes. Agora, a mulher alcança um cargo de liderança, aí acontece aquilo que eu comentei. Ela não pode se ausentar. Ela tem que dar exemplo. Ela tem que dar resultado. Ela tem que ser, inclusive, melhor do que um homem no cargo dela. Só que muitas vezes ela ganha menos. Então, qual é a saída? A saída é o equilíbrio entre as forças masculinas e femininas que há dentro de cada uma de nós. Isso vai fazer com que a gente encontre o nosso autorreconhecimento. Porque a gente não vai precisar desse reconhecimento externo, desse masculino externo. A gente tem um masculino dentro de nós. E por que que esse masculino dentro de nós não valoriza o feminino que há dentro de nós? Esse é o movimento que a gente precisa fazer. E como que a gente alcança esse autorreconhecimento? A partir do autoconhecimento. Porque se você não souber quais são as suas forças, qual é o seu valor, se você não valorizar tudo que você conquistou até aqui, você não consegue reconhecer que realmente você teve uma vida de sucesso. Você pode estar querendo mudar algumas partes, mas não todas. E esse é o convite que todas as mulheres que estão aqui agora na nossa geração estão recebendo, de equilibrar o masculino e o feminino. Porque lá, as antepassadas, elas não tinham força nenhuma. Então, elas eram mulheres fracas. Depois, com o movimento feminista, o negócio foi para o outro lado. Ah, não precisamos de homem para nada. Então, os homens é que são fracos. E as mulheres são super poderosas. Só que isso não trouxe um sossego. O que vai trazer o sossego e o acalento? O equilíbrio das duas forças. E essas duas forças estão dentro de nós. Então, a força masculina é o que realmente dá essa energia para o trabalho, essa tomada de decisão, essa liderança. Mas a feminina é a que traz a leveza, a intuição, a feminilidade, os ciclos. A gente saber encerrar e iniciar cada coisa, cada fase da nossa vida. E como acessar, então, este feminino? Trabalhos manuais é uma ótima dica. Quantas de nós não aprendeu, né? Crochê, costura, tricô, datilografia. E nunca mais mexeu com isso. Pintura. Ou será que a gente nem se permitiu a aprender nada disso? Reunir-se com outras mulheres. Será que a gente tem se reunido com outras mulheres para realmente falar de coisas de mulheres? Ou a gente conversa no trabalho só a respeito de produtividade, de como a gente vai fazer para superar, de vencer? Mas mulheres curam mulheres. Então, a gente precisa ter mais momentos com amigas, com mulheres, partilhando mesmo os desafios, conversando e criando, né, novas formas de acessar esse feminino, de aceitar esse feminino, de fazer crescer esse feminino dentro da gente. E o tempo para cuidar da gente mesma? Quem que se dedica pelo menos uma tarde por semana para ficar só consigo mesma? Gente, uma tarde. 2 horas, então. 2 horas. Né? Aí, geralmente, vai ser as 2 horas do salão. Não, mas lá no salão, não. Tem que ser 2 horas de você com você mesma. Passando cremes, tendo contato com a natureza, lendo um livro. Sabe? Ouvir a sua voz interior. Essa voz, essa intuição, ela está dentro de todo mundo. Dos homens também, tá? Está dentro de todos. Só que da mulher é muito mais aguçada. Só que a gente está desconectada, a gente não está mais ouvindo. Como a gente faz para ouvir, então? Prática de meditação, mindfulness, já ouviram falar? É muito bom.
para a gente aprender a silenciar um pouco os pensamentos. Não é ser igual Buda, não, tá, gente? Essas técnicas de meditação é só para você aprender a controlar o pensamento, porque mulher não consegue parar de pensar. Não é igual o homem, que entra na caixinha do nada e fica lá tranquilo. Mulher não consegue. Então, prática de meditação é só para a gente aprender a organizar os pensamentos para a gente conseguir se reconectar. E quem que consegue dizer não? Mas como que eu vou dizer não? Se eu disser não, aí um homem vai fazer, ou então a minha colega vai fazer. Isso no mercado de trabalho, né? E em casa, quem que tem direito a falar que hoje não vai cozinhar? Pois é. Mas se a gente não se der esse direito, não vai vir um homem, o presidente, falar assim, olha, agora eu vou determinar que um dia por semana a mulher não vai cozinhar. Não, mas tem que ser a gente mesmo. Né? E permitir-se apenas ser. Porque qual é o nosso problema? A gente tem que fazer para a gente ter direito de existir. Então, aquela heroína lá, ela aprendeu que se ela não for, se ela não fizer algo destacável na sociedade, ela não tem direito. Agora, se ela aprender que ela pode simplesmente ser mulher, ser feminina, ser quem ela realmente é, aí ela equilibra as duas partes. E ela consegue, então, ter uma vida mais leve. E aí eu trouxe um trecho de um poema da Simone, que eu nem sei soletrar, tá? Esse nome dela. Soletrar não, é falar. Mas ela foi uma das que fizeram o movimento feminista. E ela tem uma poesia muito linda, que tem um trecho que fala assim: ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Então, o que esse trecho quer dizer? Tudo o que aconteceu, tudo que as nossas ancestrais viveram, foi do jeito que foi. Mas nós não precisamos ficar olhando para esse passado e dizendo, nossa, Deus me livre se é assim, nossa, eu quero ser totalmente diferente, nossa. Não, foi esse passado que trouxe a gente até aqui, mas nós podemos fazer um futuro diferente, equilibrado, sem obedecer essas regras e esses padrões, sem essa repetição de padrões. Então, isso que eu queria trazer para vocês. Aqui são as mulheres da minha vida, essa minha mãe e essas minhas duas filhas. Então, muito obrigada e agora a gente vai abrir para as perguntas. Parece que tinha alguém ali que levantou a mão na hora que eu estava falando, não? Ah, tá. Ai, desculpa, eu acho que uma parte da característica da mulher também é essa ansiedade, né? Tanta coisa que a gente faz, a gente acaba desenvolvendo isso. Mas, bom dia. Agradeço a todas as mulheres que estão aqui, porque, de uma certa forma, fui acolhida na Semadesc há uns 5 anos, eu acho, 4 anos. A Carmen, que não está aqui,
que é uma mulher incrível, generosa, afetuosa, dura também, muitas vezes, né? E foi minha chefe. Agora eu tenho um chefe que também é doce, generoso, isso é muito legal, que é Humberto. E eu queria falar de um assunto que é um assunto que é meio desagradável, né, muitas vezes, mas eu tenho me perguntado o seguinte: tudo isso que tem acontecido nos jornais, que todo dia está batendo a minha porta, que eu abro o jornal, que eu estou parada no semáforo e eu vejo violência contra a criança, mais um assassinato de mulheres, violência doméstica, maus tratos às crianças, estupros. Eu fico me perguntando, onde é que eu posso ajudar? Porque não é possível que só o poder público tenha responsabilidade sobre essas coisas que têm acontecido e que nos chocam tanto. Eu me choco muito com isso. Eu fico pensando, onde é que eu vou ajudar? Então, eu queria falar sobre esse assunto que eu acho que a todos constrange, né? Porque nós estamos vivendo, pelo menos me disseram, que nós estamos numa época muito mais civilizada, né? Isso não parece nada civilizado, né? Então, eu queria pensar com vocês que esses acontecimentos têm uma responsabilidade coletiva. Coletiva no sentido de que eu vi a criança chorando. Eu estranhei, porque todos os dias ela chora quando o pai chega ou quando a mãe está com o padrasto. E eu não vi isso. Eu não pude falar, gente, mas alguma coisa deve estar estranho. Ou senão eu estou vendo que a mulher que trabalha comigo está triste. Cada dia ela chega mais interna. Você vê que ela está abalada. E eu não falei com ela. Eu não ajudei ela a dizer, não, você quer ir para uma delegacia? Você quer um psicólogo? Você só quer conversar? Eu posso te ouvir. Então, eu acho que a gente, como mulher, nós temos todas essas considerações que ela fez, nós precisamos ter um momento para parar, dizer para o marido, para os filhos, olha, hoje eu não vou fazer almoço. E eu sou muito assim, eu falo, não, eu não vou fazer almoço, estão com fome, sinto muito, vão comer. Mas quantas de vocês não podem, né, falar isso? Porque se falar, primeiro, porque a gente vai ficar com consciência pesada. Às vezes eu deito e falo, ai, meu Deus, puxa, podia estar levantando. Fazendo. Aí eu falo, não vou não. Mas a gente fica com consciência pesada até de tirar uma hora para a gente, né? Então, nesse sentido, considerando todas essas abordagens da doutora, eu queria lembrar para vocês que isso tudo que está acontecendo é um problema coletivo também. E que se a gente estiver olhando o nosso vizinho, o nosso colega, a gente pode talvez ajudar isso. Para mim, acho que era uma campanha que o governo do Estado tinha que fazer 24 horas por dia, porque não é possível que a gente tenha que conviver com isso. Tenha que viver com essa triste notícia de todo dia uma mulher está sendo assassinada. As crianças são maltratadas e as meninas estão sendo estupradas. Então, obrigada e desculpa por falar de coisas tão tristes no momento que a gente comemora muitas conquistas e que temos que ainda conquistar muita coisa. Obrigada. Foi muito boa a colocação da colega, porque, por acaso, homens, quando eles sentam numa roda de conversa, eles falam dos problemas pessoais deles? Eles falam dos problemas do vizinho? Então, isso que ela está falando que está acontecendo é justamente porque a gente está vibrando muito mais no masculino. Então, no masculino, cada um cuida do seu. A gente se reúne para jogar bola, né? A gente se reúne para trabalhar. Mas se a colega apanhou, isso aí é problema dela, não vou me virar, não vou me meter. Vou perguntar para ela, ela vai falar, caiu da escada, tá bom, caiu da escada. Então, o que ela está falando é justamente o que eu disse sobre a cura, que mulheres curam mulheres. A gente realmente precisa se unir. Realmente é um problema nosso. Porque uma mãe que entrega a filha para ser estuprada, ela está doente. E ela está doente porque ela foi criada por uma mulher doente. Então, isso tudo está realmente no nosso inconsciente coletivo, como a colega colocou.
E isso é um problema, não só de saúde pública, mas é um problema nosso, do nosso consciente, do nosso momento que a gente vive. Por isso esse chamado de equilibrar. Porque os homens também estão doentes. Os homens também estão fracos, justamente porque nós estamos fracas. Porque esse cara que fez aquilo com essa criança que eu estou mencionando, ele não é saudável. Por quê? Então, é por isso o convite do equilíbrio. Porque estamos desequilibrados entre as duas energias. E a mulher que se cura, cura todo o seu sistema. Nossa, daí mais esse peso para nós. Sim, mais esse peso para nós. Porque nós temos essa força. Nós somos multitarefas. Só que nós só queremos, né, só quisemos até aqui vencer os homens. Mostrar que nós somos tão fortes quanto eles. E esquecemos da nossa própria força. Que é essa força que é capaz de evitar todos esses acontecimentos que a colega colocou aqui. Quem mais? Cadê? Aqui onde? Bom dia, eu acho que aqui ninguém me conhece, né? Falando sobre essa questão de a mulher cura a mulher, aqui na Graera a gente tem o núcleo de apoio ao servidor, que a Rose, que é responsável, né, assistente social, e é um setor assim que eu acho muito importante, porque eu já vi várias servidoras aqui que não se sentiram bem, né? E que precisaram de apoio e procuraram a Rose. E a Rose sempre esteve disposta, sempre teve à disposição, né, para poder atender servidores. Então, eu acho assim, que no órgão público é uma... Desculpa, gente. É um setor bastante importante, porque no momento em que nós estamos passando por alguma dificuldade, o núcleo de apoio ao servidor é que está ali para poder atender a gente. E a gente não pode ter vergonha. Se a gente não pudesse abrir num núcleo que existe dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente vai se abrir onde? Vocês viram na época da pandemia uma situação que a mulher combinou com as colegas que no momento da reunião ela ia abrir a câmera e aí as colegas já teriam chamado a polícia porque ela estava apanhando do marido? Vocês chegaram a ver esse vídeo que viralizou? É um vídeo, né, sobre violência doméstica que foi fato, não foi montado, né, aconteceu mesmo, de uma situação de uma mulher em home office, que ela estava apanhando, e aí no momento da reunião ela combinou com uma colega que a hora que ela, eu não sei se era abrisse ou se ela fechasse a câmera, era o momento que era para a colega mandar a polícia bater na porta. E aí ela estava toda, né, tinha acabado de apanhar e o cara foi preso em flagrante. Só que essa questão para a gente é tão complicada, porque por que veio a Lei Maria da Penha? Porque a mulher mandava prender o cara e depois ela ia lá e mandava soltar. Então isso está relacionado com o quê? Com essa fraqueza, com essa falta de acessar essa força do feminino, da gente achar que a gente tem que ficar sempre à mercê de um homem. Ah, mas tem as questões, né, financeiras. Não, muitas vezes é essa mulher que sustenta a família. E o cara fica só em casa. Então, é uma questão de realmente a gente se conectar e enxergar o nosso valor. Que a gente não precisa. Outra coisa que eu vejo muito em consultório, a pessoa fala assim, ah, mas eu mantenho esse relacionamento por causa dos filhos. Tem certeza mesmo que esse relacionamento está fazendo bem para os filhos? Não, porque sabe que essas crianças estão aprendendo? Que bater é amor. E aí, quando ela for procurar um relacionamento para ela, ela vai procurar alguém que a trate com violência. Para ela poder repetir esse padrão. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem se a gente acha... E isso também é desculpa, tá, gente?
Não é verdade que está mantendo o casamento por causa da criança. Esse é o argumento que ela usa. Mas, na verdade, ela ama aquele homem. E aí, por uma série de fatores. Mas precisa buscar ajuda. Existem outras redes também, várias redes, terapias gratuitas, né? É preciso falar. E é nesse dia que a gente tem que falar disso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nenhuma dúvida? O que acharam do que eu trouxe? Gostaram? Fala, Fátima. O pessoal quer te ouvir, Fátima e Simone. Eu levo o microfone, não precisa vir aqui não, se não quiser. Gente, né? Quero aproveitar aqui, né? A palestra dela foi muito boa, esse momento de reflexão, né? E as colegas aqui também fazendo essas colocações. Eu acho que é um momento que a gente tem que parar mesmo para refletir às vezes sobre, né, nossos colegas, né? Aproveitar o espaço que a gente tem aqui, né? Que é onde a Rose conduz, né? Então é isso. E aí eu quero parabenizar a todas, né, por essa diferença que eu acho que todas fazem aqui, e que a gente continue sempre forte, firmes e fortes. É isso. Bom, gente, então eu quero agradecer, né? Para mim foi uma honra estar com vocês aqui nesse dia, né? Podendo trazer essas reflexões. Eu espero que realmente tenha plantado alguma sementinha dentro de vocês, né? Pelo menos uma eu já fico feliz, né? Dessa busca, dessa reconexão com essa nossa força. E bom mesmo, a nossa vitória mesmo vai acontecer o dia que não precisar ter um Dia Internacional das Mulheres. Já pensaram sobre isso? Porque os homens não têm dia deles, né? Então, o dia que a gente chegar nesse dia que não precisamos marcar com lutas, porque a gente já venceu e já equilibrou, aí vai ser sinal do nosso sucesso. Então, é juntas que a gente vai chegar lá. Não vai ser uma competindo com a outra. É justamente ao contrário. Combinado? Se unindo. Exatamente. Então, muito obrigada e ótimo dia para vocês. Ótimo café da manhã. Eu queria agradecer a nossa palestrante, a Sara Casado, por ter palestrado para nós, dando, como foi falado, uma reflexão. Acho que aqui todas nós sabemos o que é ser mulher, né? Porque a gente tem, ao longo de estar trabalhando, está em casa, tem filho, tem neto, já estávamos nas gerações aqui da greve de colegas com neto, e está dentro e está trabalhando, né? Está na busca de ter uma conquista, né, do seu dia a dia. Então, essa semana mesmo, eu vi que talvez saia uma lei que a mulher vai ter que ganhar igual ao homem. Vai virar uma lei
que a mulher não pode ter salário menor que homens, né? Então, quer dizer, na verdade, assim, como ela falou, acho que isso não precisaria nem de ser lei. Isso aí a gente teria que ser natural, né? Porque a gente não temos diferença, né? Mas quando a gente se reuniu para comemorar esse dia com as mulheres, nós da comissão, a gente, além de comemorar o Dia das Mulheres, a gente queria fazer alguma coisa diferenciada, alguma coisa que falasse, vamos fazer alguma coisa que a Agraer traga dentro da sua história aqui dentro. Mulheres que passaram, mulheres que serviram, fizeram seu trabalho aqui dentro e hoje estão aposentadas, algumas trabalhando, algumas estão dentro de casa, como eu falei, muitas delas estão com netos. Então, nós resolvemos, dentro da comissão, homenagear essas mulheres, chamá-las para a Agraer, para tomar esse café da manhã hoje com a gente, para estar junto da gente, porque passaram a vida inteira praticamente dentro da instituição e depois que aposenta, a gente acaba perdendo o contato de nos estar reunindo, conversando, porque o dia a dia nosso faz a gente acabar não buscando essas amizades, essas pessoas que estiveram tão próximo da gente ao longo da nossa caminhada aqui dentro da instituição, principalmente quem começou lá atrás, pessoal da Empaer e da Terra, hoje a Agraer, né? Então, com essa decisão, nós chamamos a Semadesc, faz parte dessa equipe nossa. Quando a gente vai fazer as festas, a gente chama a Semadesc para estar participando no... Como que esqueci? A Ubelina, ela representa a Semadesc. Nós pedimos para ela, então, que também buscasse esses nomes de servidoras que aposentaram e que fosse convidada para estar aqui com a gente. Então, eu vou citar o nome das servidoras que a gente sabe que está presente. A gente convidou todas que aposentaram a partir de 2017. Então, eu vou chamar essas servidoras e gostaria que elas se levantassem, viessem até aqui à frente, até para depois a gente fazer uma foto. Da Agraer, vou chamar a Lívia. A Ilse. A Meire. A dona Maria Eliette. A dona Helena. E da Semadesc, a Roselene. Ela veio? Também não veio? Então não... Mara. Mara Brunet. É aquela... Eu queria agradecer essas mulheres que passaram dentro da Agraer, que ao longo da vida tiveram com a gente aqui, desenvolvendo seu trabalho. Eu queria parabenizá-las e gostaria de uma salva de palmas para elas. Nós temos aqui também a Fátima, né? Ela está trabalhando com a gente, mas ela é aposentada. Vem aqui, Fátima. A Gorete também. Ué.
Sônia Diogo, também. A Hélia? A Hélia? A Hélia? Hélia. Ô, Kênia, bateram foto? Como? Fátima Cardoso. Quer chamar a comissão aqui para bater uma foto? Cadê o William? Bateu. Oi? Como que ela chama? Fátima Cardoso. Convidamos. Ah, não, é que nós pegamos. Acho que oi. Hã? Vamos tirar uma foto junta. Você quer que junta mais? Desce um aqui mais. Pra cá. Obrigada, obrigada. Na sequência, eu vou passar para a Loreta, tá? Chegou o salgado? Sim, vamos fazer depois no final. Ah, então. Dia, meninas. Bom dia, mulheres da Agraer, da Semadesc, CEASA e todas as convidadas. Vamos dar uma levantada, porque o salgado está demorando, mas ele vai chegar para a gente fazer esse café da manhã. Dar uma arribada, uma mexida. Meninas, para mostrar aqui a minha organização, estou super feliz que eu estou vendo a dona Meire. Para quem não sabe, foi a minha primeira chefe. Me conhece, vamos cuidar do português aqui, desde quando eu era mirim. Faz um pouco tempo, assim, logo ali, né, dona Meire? Mas agora a gente está aqui nessa reunião com vocês. Pensa um nervoso e uma ansiedade. Gente, o William vai ter um filho lá fora, porque ele é ansioso e fica deixando todo mundo ansioso também. Mas o salgado está chegando. A gente planejou essa festa com todo amor e todo carinho, para que nós estivéssemos juntas aqui, reunidas de uma forma peculiar, de uma forma amistosa. Porque todas nós nos conhecemos, na sua maioria, com exceção do pessoal do CEASA, que eu não conhecia. Prazer em tê-las aqui. É uma maravilha, porque sempre estão nos ajudando, assim como o Sinterpa, que também é um parceiro, um colaborador que está sempre aqui conosco. Eu vou começar fazendo o agradecimento, porque da última vez que teve o sorteio, não deu tempo de agradecer depois. Não sei por que acontece isso, né? Então, eu estava preparada, eu já fiz o esboço,
Então, vocês torçam para que eu não esqueça ninguém. Se alguém ficar esquecido, por favor, levanta a mão. O agradecimento começa aos nossos amigos e colaboradores. Ai, gente, eu estou tremendo. Espera aí, deixa eu segurar esse negócio aqui, ó. Aqui é a cesta, super entre amigas. Meu pai, não, olha só, a brincadeira, né? Que isso, que isso. É esse empoderamento, esse coleguismo que a gente tem que valorizar. Mulheres que levantam mulheres, não é verdade? A gente tem que se fortalecer mesmo, acreditando nesse momento. Gente, então, peraí, eu estou sentindo falta daquele troço, daqui a pouco o negócio vai cair, mas vamos lá. Agradecimentos aos nossos colaboradores e amigos, a pessoa do secretário Jaime Verruc, aos secretários executivos, o seu Humberto Melo, que até ainda há pouco estava aqui, mas a esposa dele está lá no fundo, eu creio, ela estava também. A gente está agradecendo porque essas pessoas participaram de uma forma com brindes ou até mesmo o apoio para que estivéssemos juntas aqui reunidas. Ricardo Sena, Bruno Gouveia, Edson Gênova, Rogério Beretta, Pedro Mendes e o nosso querido diretor-presidente, Washington. Não tem nada a ver com puxa-saquismo, é só questão de Washington é o nosso diretor-presidente, só isso. Pois é. Vamos rever essa pauta também, porque eu creio... Eu lembro aqui ó, que nós temos a dona Meire, que foi diretora de administração, a dona Leonir, que é a nossa gerente, a minha salve chefa, maravilhosa Bel, a Rose, que acabou de dar uma saída, que foi ao toalete. Mas, assim, nós precisamos de mais mulheres no poder, e não porque nós somos melhores ou somos mais qualificadas, mas para que essa equidade possa ter valor, não só nesses momentos do dia 8, que, assim, um colega meu me falou assim, Loreta, hoje é seu dia, na verdade, todos são seus dias. Eu falei assim, não, mas eu gosto que você fale que hoje é o Dia Internacional da Mulher, porque muitas mulheres antes de nós fizeram muitos trabalhos. Ontem eu estava vendo uma série da Netflix, vou até sugerir para vocês, pessoas admiráveis, inspiradoras. E todas nós aqui temos uma mulher inspiradora. Você vai falar da sua mãe, da sua avó, vai falar da sua chefe, da sua vizinha, da sua colega. Você não precisa ter um cargo de doutorado, você não precisa ser, mas aquela pessoa foi empoderada, foi forte para você. No meu caso, eu sou de uma geração que sofreu muito alguns preconceitos. A minha avó, ela era uma pessoa branca, que não tinha estudos, casou com um homem negro, e, na época, para ajudar, ela virou protestante. A filha dela separou aos 18 anos. Então, pensa como que eu fui educada na escola. Eu era aquela pessoa diferente. A menina que era criada com os avós, porque a mãe foi uma pessoa da vanguarda, que ela falou para mim um absurdo quando eu era criança. Ela falou assim, não, eu não vou deixar de ser feliz por causa de ninguém. E eu, criada com uma avó extremamente protestante, eu fiquei imaginando, como assim uma mãe não vai deixar de ser feliz? Ela casou, ela tinha que ter cuidado do marido dela, ela tinha que ter cuidado dos filhos, porque é assim que a minha avó me ensinava, e eu sentia a maior frustração, porque eu era uma das poucas meninas que era filha de pais separados. Mas hoje, nós vivendo na situação que vivemos hoje, quantas mulheres são casadas porque elas precisam do pão de cada dia, são casadas por causa da sua religião, são casadas por causa do seu medo do que o outro vai falar. Eu tenho amigas separadas que, quando nós saímos em grupos de mulheres casadas, elas se sentem extremamente desconfortáveis, porque elas acham que alguém pode achar que elas estão dando em cima do marido da outra. Aquele barrigudo, desajeitado, que nem dá conta de pagar as contas da amiga dela. Então, olha só como que nós nos olhamos. E esse olhar deve ser mais pautado e mais valorizado, porque enquanto nós julgarmos as mulheres de uma forma preconceituosa, não adianta ter lei, não adianta ter palestra, não adianta ter nada. Eu escutei uma frase da Hillary Clinton, ela falando que os direitos das mulheres sejam os direitos humanos. Você não precisa taxar a mulher como um ser anormal. Ontem eu estive numa aldeia e eu achei interessante, porque eu sou muito afeiçoada, eu admiro as comunidades indígenas, e eu sei que eu falei com um amigo meu que ele falou assim, o que você achou da questão da agricultura familiar dentro deste poço? Ele falou assim, nossa, é incrível isso. Eu falei, pois é,
eles são como nós. As pessoas, às vezes, chamam como se tratassem como se fossem ETs. E assim são as mulheres. A nossa grande diferença são as nossas atribuições que são dobradas. Você acorda mais cedo para fazer academia, você tem que lavar roupa quando chega em casa, você tem que fazer um bom prato para o seu marido. A minha filha falou assim, estou com a boca seca, né? Calma que está secando tudo. Que delícia, gente. Agora melhorou. Obrigada, Kênia, né? Você vê? Nada como uma pessoa que entende. Então, esses cuidados, gente, nós temos que ter diariamente dentro da nossa sala. Às vezes você vai ver que vai chegar aquela sua amiga mal-humorada, batendo as portas, que nem olha para os lados. A primeira palavra que alguém fala, tá mal com alguma coisa. Nossa, brigou com o marido. Nossa, essa aí não faz as coisas faz muito tempo. Olha só o nosso olhar. Atire a primeira pedra quem nunca pensou isso. Quando a mulher é muito competente, nossa, está querendo se mostrar. Se acha a mais inteligente do pedaço. E o homem, que ele é muito inteligente, nossa, não está fazendo mais com obrigação. Ele é o homem, ele é o macho alfa, ele é o dominador. Por que tudo isso? Essa educação, ela é antiga e a gente está conseguindo melhorar. A partir do momento que eu conseguir fazer as minhas filhas pensarem diferente, eu já vou achar que eu já mudei a humanidade. Porque você tem que começar dentro de casa. As mães de meninos, eu costumava falar assim, que os homens são aquilo que as mães fizeram deles. E a mulher, ela não tem esse orgulho total de falar assim, nossa, como eu sou forte. A gente queria um pouquinho ser mais fragilizada, delicada. Mas se você parar de fazer, o que acontece? Para tudo. Teve uma vez que as minhas filhas ficaram internadas, foi um absurdo. Internou uma, depois internou outra, depois o meu marido se internou também. E eu tinha que cuidar dos 3. Eu falei assim, gente, como que pode? A gente vai deixando a situação tão confortável para eles, que quando a gente não pode fazer, o que acontece? A culpa. Meu Deus. Eu não consegui cuidar da minha filha hoje, porque hoje eu saí num Vale Night com as minhas amigas. Sabe o que a gente fala no Vale Night com as amigas? Como que é a sogra? Como que é o marido? Qual que é os equipamentos que você está usando ali para dar um up na tua vida? Olha só, gente, olha a preocupação da mulherada. E a gente se sente tão desconfortável que a gente não consegue nem olhar para o lado. Ai, meu Deus, não posso ficar olhando para o lado, não. Vai que o homem acha que eu estou flertando com ele. Pelo amor de Deus, né? Isso ninguém merece. Ai, agora vamos continuar os agradecimentos. Que eu empolguei. Eu parei aqui no diretor-presidente, no Washington, né? Daí, a comissão de festas da Agraer, que é uma comissão fabulosa. Gente, por Deus do céu, eu amo essas meninas. E olha que a gente se desentende às vezes, porque a discussão é sadia, entendeu? A gente só não pode perder o respeito. Então, vale muito a pena, porque tudo isso é em prol de uma causa nobre. Ao Daniel Mamed, do SEASA, que todas as vezes que a gente precisa de frutinha, aí, ó, a gente vai ganhar umas frutinhas bem legais, né? Entusiasmo para a gente continuar a vida fit. A Asmeia, que nos proporcionou essa oportunidade de estar transmitindo para as nossas colegas do interior. Para quem não sabe, tem um link aí circulando. Então, quem não assistiu a palestra, não sei se vai poder assistir depois. Aí, ó, vai, você vê? Então, é maravilhoso isso. Que mais? Agora sim, vamos chegar à parte mais legal, que é a parte dos brindes. Gente, quem trabalha com eventos, é assim, uma coisa legal. Eu me sinto quando eu distribuía folhetinho na época de campanha. Eu já fiz isso. Daí, assim, você agradece muito quando a pessoa pega aquele seu papel de divulgação. Você fala, muito obrigada, né? É quando você vai nessas empresas pedir a colaboração, não é doação, a pessoa que te atende bem, porque tem umas pessoas que nem te abrem as portas, sabe? Uma coisa absurda. Então, eu quero falar em nome dessas pessoas que nos fizeram as doações, as promoções dos brindes, com todo carinho. Eu vou começar pelos que eu já conheço. A Lorenzi Beautiful Stores, não sei nem se fala desse jeito, mas é isso aqui, tá? É um salão maravilhoso que está ali no Complexo do Dama. A Cíntia é uma pessoa muito querida, ela nos atendeu prontamente, fez a doação desde os serviços, para vocês possam conhecer, nós que moramos ali naquela região ali do Tiradentes, por aí vai, é muito bom. É uma sugestão. E legal dessa questão dos brindes, assim, a gente pensou em coisa que pudesse ser especificamente para as mulheres. Então, assim, é para vocês se cuidarem, ter um dia, um momento de vocês. A outra é o Xen, cabeleireiros,
para quem precisa de um quiropraxista. O seu Sakai é um japonesinho muito gente boa, as filhas dele são um amor. Elas trabalham com essa questão de maquiagem, de beleza, toda essa parte estética. É a Lúcia, a Márcia, o Flavinho da escola, o Tião, que trabalhou aqui, ofertou esses brindes. O Estúdio Lepile, da Andréa Stefanello. Ela é lá de longa data, lá de Cidrolândia. E é uma excelente pessoa que faz essa parte de sobrancelha. Agora aqui, que a gente conseguiu os brindes com o pessoal da Semadesc, Orlando Camis Cerrou, é nosso colega. Vou falar por último. A Tânia Maria, que é a nossa amiga do RH ali da Semadesc. A Maria Umbelina, que vocês conheceram. O seu Humberto também fez uma doação de um brinde. Rubens Rondon, não sei quem é, mas fez uma doação, né? E o Salão de Beleza Una, de Campo Grande, que é um brinde que a Umbelina conseguiu com a filha dela, com a Mariana, que é profissional da área. E aqui, aproveitando esse momento também, a Símila, ela fez uma doação de uns brindes lá do Lala Estúdio. Ela vai vir aqui também falar dos serviços, também fazer esse merchandising também, que esse é o nosso momento. Tudo isso, gente, enquanto os salgadinhos não chegam, entendeu? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos falar mais das mulheres, se alguém quiser fazer algum pontuamento. Vem cá, Símila. Ai, gente, eu também sou ruiva. Pode ficar aqui. Foca em mim, não quero que desvie o foco, não. Vai lá, Símila. Oi, gente, bom dia. Eu não precisava falar, mas já que a gente tem um tempinho, eu sou zootecnista, como a maioria sabe, trabalho no escritório municipal aqui de Campo Grande. E aos finais de semana eu atendo num estúdio, eu faço penteados, para quem não sabe. Atendo noivas, madrinhas, formandas, daminhas, enfim, convidadas. Quem precisar, meu Instagram profissional é @penteadosdacime. Quem quiser seguir, quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E hoje, eu juntamente com o estúdio, a gente está doando 2 vouchers. Um para penteado e maquiagem e um outro para pé e mão, que também lá no salão tem serviços de todo o salão, né? Tem maquiagem, penteado, tem a parte de estética, tem uma esteticista lá. Enfim, é isso aí. Só para divulgar, quem quiser conhecer, obrigada. Gente, agora a gente já vai continuar os sorteios. Eu estou até cuidando aqui para ver se eu não pulei ninguém nesse meu nervoso. E eu quero, assim, terminar pelo menos a minha parte, que eu vou passar para as outras meninas falarem também. É uma frase que é da minha infância, mas qualquer coisa depois a gente dá um Google. Eu não sei quem que é o autor. Fala assim, nunca desista dos seus sonhos. Porque se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. Eu penso isso enquanto nós mulheres, enquanto nós pessoas, que sempre aquele que progride, que prospera, é aquele que tem um sonho, que tem uma meta. Isso aí, desde as questões até religiosas, até as questões políticas e sociais. Se você não tiver um objetivo, se você não tiver um sonho, você vai ser assim, você vai cair no marasmo e na mediocridade. Muitas pessoas estão sofrendo muito com isso, porque por conta da sua história, do seu contexto, da sua vida, da sua vivência e das suas experiências. Porque, assim, é muito fácil eu julgar o outro por algo que eu não conheço. Até uma perda, que você fala, nossa, fulano perdeu a mãe dele, ele está tão desesperado, eu também já perdi a minha mãe. As dores são diferentes. A dor só dói em quem sente. Eu não posso me colocar no lugar do outro, por mais que todos pregam a questão da empatia, de uma mulher negra que vive num subúrbio e que sofre um assédio. Uma mulher branca que vive numa classe A, na Zona Sul, e sofre um assédio, é totalmente diferente. Então, assim, cada vez que você olhar para o seu próximo, dentro da instituição, dentro da sua religião, dentro de um ônibus, você tem que saber que as histórias podem ser similares, mas jamais serão iguais. Nós somos autênticas, nós somos únicas, nós somos responsáveis por essas ações. Eu creio que realmente a mulher poderia dominar o mundo. Tem uma brincadeira que fala que a mulher não está dominando o mundo ainda, porque ela perde muito tempo arrumando o cabelo e fazendo a maquiagem. Mas, assim, a gente sabe da nossa competência e a gente não está aqui para essa luta ser insaciável, uma coisa, assim, absurda. Nós queremos, assim, o reconhecimento com respeito. Enquanto nós tivermos esse respeito e não desistirmos dos nossos sonhos,
das nossas metas enquanto mãe, você cuidando do seu filho, do seu marido, enquanto servidora, como a Abel mencionou, sermos o melhor naquilo que você está fazendo, seja com convênio, seja com uma entrega, um atendimento público. Nós devemos nos destacar, porque sabemos que os nossos embargos, os nossos embaraços sempre serão maiores e serão questionáveis. Eu agradeço a todas vocês por estarem aqui, as nossas queridas aposentadas, a todos que de alguma forma colaboraram por esse evento estar acontecendo. E agora eu vou passar para as meninas continuarem o sorteio e aproveitem a festa. Ah, gente, hoje a gente tem uma data especial aqui, nós temos uma aniversariante, eu não sei se tem mais. A Tânia está de aniversário, cadê a Tânia? Que eu nem vi ela. Ou a Vi, sei lá, quem sabe, né? Mas a Viela também fica boa. A Viela tá ali, né? Tânia! Cadê? Não? Ela não tá, gente. Olha, me deram informação errada. Agora eu fico pensando naqueles apresentadores, né? Como que o Faustão ficava. É muito chato isso. Vem, amiga. Agora a Jaque vem aqui anunciar os brindes, que eu também quero participar, tá bom? Tem muitas makes, muitas hidratações e prêmios. Ah, então antes de você sair, eu quero aqui, em nome da comissão, fazer uma entrega aqui de uma cestinha de fruta, agradecendo a sua presença. Vem cá o pessoal da comissão, quem estiver aqui disponível, fazer uma foto aqui com ela. Ó, não precisava de palestrante, vocês viram, né? Arrasou, arrasou. Tá bem, tô ótima. Tô bem calma. Eu tô bem calma, tô tranquila. Loreta, solta esse microfone, Loreta. Desapega. Cadê? Cadê o William? Não precisa vir, não. Se ele tá lá, deixa ele estar morrendo. Vai, tira uma foto. Gente, eu não quero. Gente, eu tô nervosa, eu não consigo.